Fala pessoal, professor Eldo com você, seu nerd professor ou seu professor nerd, você decide. E a coisa finalmente ganhou um rosto, escondido, mas ainda é ele. O episódio 13 de Bem-vindos a Derry traz a primeira aparição do palhaço Pennywise, e ele escolhe o jovem Will Hallon para mostrar que o medo agora tem forma. Enquanto isso, o exército de Shaw brinca com forças que não entende. O brilho de Dick Halloran prova ter limites, e os povos originários revelam que sabem muito mais sobre a coisa que qualquer morador dessa cidade. Esse é o capítulo onde a história muda de rumo, onde o terror deixa de ser lenda e começa a se tornar realidade. Vem comigo! Se você está acompanhando essa cobertura aqui no canal de It, bem-vindos a Derry, já deixa o like agora, no começo, porque isso ajuda o YouTube a entregar o vídeo para mais fãs de Stephen King como eu e você. Aproveita para se inscrever, ativar o sininho e fazer parte do clube de membros aqui do Nerdson. Você ajuda o canal a crescer e ainda concorre ao sorteio do livro It, a Coisa, que vai acontecer no final dessa primeira temporada de Bem-vindos a Derry. E claro, já deixe nos comentários a sua interpretação, a sua análise, a sua crítica do que está acontecendo agora. Qual é a sua nota para o episódio 3? E compartilhe esse vídeo com os amigos, porque em Derry, quando você vê, já é tarde demais. O episódio abre com um flashback impressionante. Ele nos leva a 1908, muito antes dos eventos principais. Um circo chega à cidade envolto naquela imagem clássica do sonho americano, sabe? Lá da década de 1900. Luzes coloridas, tem crianças rindo ali, um clima de fantasia, mas a gente sabe que isso esconde algo profundo e muito errado. É nesse cenário que conhecemos Francis Shaw, um garoto inocente, filho de um soldado que se tornaria General Shaw. Sim, galera, aquele mesmo que coordena a missão secreta que procura a coisa. Enquanto ele caminha entre as tendas, a câmera faz um passeio lento pela feira ali, mostrando uma tartaruga decorativa ao lado de uma jaula, que é o easter egg direto, né, a Maturin, aquela entidade que é a opositora da coisa no universo de Stephen King. E depois tem um jogo de atirar que também tem tartarugas e palhaços. Deu para notar que Maturin está muito presente nessa série. Francis entra numa das barracas ali e é envolvido por uma atmosfera bem pesada. Estão luzes piscando, tem os espelhos, risadas distorcidas, tem aquele piano desafinado tocando. E lá dentro ele se depara com uma sala de horrores. Figuras humanas deformadas, tem aberrações expostas ali na tenda, né? O garoto se depara com as gêmeas siamesas unidas por uma massa de tecido orgânico que parece ali um intestino meio retorcido, né? Uma imagem bem perturbadora que foge do circo e entra direto no território do horror gore, né? Bem típico da série até o momento. Além do choque visual, é um claro easter egg ao clássico O Iluminado do Stanley Kubrick. Uma releitura macabra das irmãs do Hotel Overlook, agora reduzidas à exposição numa feira de horrores. Como se a própria Derry recriasse o medo. E ao fundo, um homem sem um olho, com um sorriso torto e olhos amarelos, que mais tarde vai ser uma das faces da coisa para o jovem Shaw. Cara, ele se assustou mesmo com aquele bicho. E olha só, muitos estão falando que esse cara, nesse momento, já é o Pennywise. Eu digo que não, tá? Ele, assim como o palhaço que apareceu um pouquinho antes ali, e que volta a aparecer depois quando o garoto vai embora com o pai, ali nesse momento eles ainda são humanos. A coisa, ela se apropria dessas imagens, ela não as cria. A montagem faz questão de mostrar ali os detalhes, né? A luz amarelada dos olhos, as lâmpadas trepidando, o som dos balões ao fundo, elementos que vão definir o Pennywise no futuro. O Francis foge, né, ali da cena, desesperado. O pai tenta acalmá-lo, dizer que ele não pode ter medo e entrega o estilingue que ele ganhou como presente, que é um objeto simbólico que tem peso em todo o universo de It. Ele ecoa como se fosse o mesmo artefato usado pela Beverly Marsh para ferir a coisa décadas depois. Ao fundo nós temos aquela trilha que muda para um tom sombrio. Eu gosto muito da armação, da arrumação dessa série. Logo após saírem do circo, enquanto dirigem pela estrada de terra ali nos arredores de Derry, o carro do pai de Francis apresenta um problema e é forçado a parar. Enquanto o homem tenta consertar o motor, o Francis se afasta um pouco e encontra ali os 3 jovens nativos que estavam vendendo, né, água ali nas cabaças. Entre eles está Rose, que o observa ali, ela meio desconfiada, mas aí eles acabam conversando. Como ele não tem dinheiro para pagar a água, ele entrega o estilingue, né, como uma forma de troca. É um gesto simples, mas que está carregado de significado para quem entende. Ele marca ali o primeiro contato entre o garoto branco e a jovem indígena, que mais tarde vai se tornar uma das figuras centrais da luta contra a coisa. A edição aqui vai ter que entrar, intervir no vídeo, por causa que o que ele contou aqui nesse momento tá totalmente do avesso e ele contou muito errado. Então eu vou contar o certo.
Na verdade, o que aconteceu foi que o Francis e a Nativa começam a virar amigos. Parece uma cena deles brincando, tudo. E então, em um dia que eles estão brincando ali junto com outros nativos, acontece que em um momento eles se separam e vão em direção à floresta. E ela diz pra ele não entrar, mas ele entra mesmo assim, acho que não prestou atenção. É então que a floresta muda, né? Ali o silêncio se torna pesado, as árvores parecem observá-lo e das sombras surge a mesma figura do círculo, o velho sem olho, a primeira forma da coisa que o Francis vai temer, né? A coisa toma a forma daquilo que a pessoa mais teme. Cara, pra mim ela ia ter a forma da minha fatura do cartão de crédito. Ai, que medo. A criatura se retorce, rasteja, se alonga, o corpo ali meio estranho, sem osso, o olho que resta ali brilha amarelo, né? E eu vi uma galera reclamando aqui do CGI, tá? E eu vou dizer que realmente não tá 100%. Porém eu vou passar pano, porque não precisa ser perfeito. Afinal a criatura é sim para ser algo bizarro. E ser estranho, do jeito que foi, cai dentro daquela coisa do Vale da Estranheza, sabe? Parece alguma coisa, mas não é. O Francis tenta fugir, mas tropeça entre as raízes até que ele é encontrado pela Rose, que sem hesitar usa o estilingue para atingir a entidade. A pedra acerta o rosto da coisa e o sangue ele não cai, ele flutua, como se o ar de Derry tivesse corrompido. O monstro recua e os dois conseguem escapar. Nesse momento a série revela algo fundamental. A Rose sabe o que habita aquele lugar. Ela pertence a esse povo que guarda há gerações o conhecimento sobre a entidade que dorme sob a terra. Ela não teme a coisa, mas sabe que existem limites que nem ela pode cruzar. A partir desse encontro, o destino de Francis e Rose se entrelaça. Porém, o verão deles é curto e o Shaw precisa ir embora. E ali descobrimos que a Rose sabe que quem sai de Derry acaba sempre esquecendo. Mais tarde, em 1962, eles vão se reencontrar. Mas, falando em 62, nós temos o Francis agora como general e é ele que lidera então a operação ali ultra secreta em Derry, né? Ele não se lembra direito dos fatos da sua infância, não totalmente, mas as visões do circo, da garota, do estilingue continuam perseguindo ele, né? Ao seu lado então está o Dick Halloran e o Major Leroy, que a cada episódio fica mais claro que é o tal do Homem Sem Medo. Aqui até o Dick vai falar isso pra ele, tá? Shaw entrega a Dick o seu antigo estilingue e manda o Hellon levar o cara para um passeio de helicóptero. E aqui tem um detalhe que eu vou falar para vocês, só porque eu sou chato mesmo, tá? Dentro daqueles helicópteros é impossível conversar sem um rádio. O barulho das hélices é ensurdecedor. Quando o Dick toca o estilingue, ele é arremessado numa visão que não pertence à sua memória. Ele desce até os esgotos de Derry. O trailer de Pennywise tá ali, os olhos amarelos perguntando quem ele é. Bom, tá tudo ali, tá? Ele vê o circo, roda naquela visão, né? O homem sem olho, a mulher a Rose gritando na floresta. Tudo isso ele vê, tá? O Dick se vê caminhando naquele pântano de corpos que estão flutuando, os brinquedos das crianças que sumiram pendurados no ar como troféus. Ele então é tomado por uma força estranha, né? Ele tenta fugir. E ele tenta abrir lá o negócio, só que na verdade ele tá dentro do helicóptero abrindo a comporta. Ele só não morre, só não se joga porque ele é contido pelo Leroy. E então, de volta à base, o Shaw vai visitar o Dick. E quando ele pergunta se o soldado viu, ele responde que está mais para ele me viu. Isso mostra o poder que a coisa tem. Aqui tem mais um passo em direção ao Black Spot, tá, pessoal? Antes da missão, o Dick estava com os colegas de exército, né? Os negros do exército, claro. E a barraca onde eles estavam é uma porcaria, né? Aí ele aproveita esse momento ali, as suas regalias, para pedir um lugar melhor. O general promete que vai tentar. Mas antes dele sair, o Dick ainda fala sobre as suas preocupações. Ele fala que não era para a coisa ter visto eles, saber o que eles estavam fazendo. Eu concordo com ele. Para finalizar esse arco, ainda temos o jantar na casa dos Helms, né? Onde o Dick confessa o seu dom ao Major e descobre mais um pouquinho sobre a mulher dele. E claro, aqui ele confirma que o Leroy é mesmo cara sem medo, né? Ele poderia ser uma espécie de nêmesis para a coisa. Então a série muda de tom e de foco. Agora os protagonistas voltam a ser as crianças. Esse grupo é um espelho moderno do clube de perdedores, lá do filme, tá? A luz nas cenas das crianças é diferente, tá? Cada tom é mais saturado, como se a própria realidade de Derry estivesse desbotando ao redor delas. Lily e Ronnie planejam revelar a entidade usando uma câmera antiga. E aqui surge outro easter egg, tá, pessoal? O modelo da câmera é uma Kodak de 1935, o mesmo ano do massacre da gangue Bradley, que foi, né, falado nesse episódio. E esse detalhe é mais que simbólico. A câmera ela se torna literalmente uma janela para o ciclo anterior.
Ao mesmo tempo vemos Rich, né, o garoto cubano ali falando sobre a deusa de proteção de sua cultura, referências. São algumas entidades que também foram citadas pelo Mike Hellon em It capítulo 2, tá? O episódio mostra como o medo é universal, né? Como cada cultura o chama de um nome diferente. Mas no fundo é sempre a mesma coisa. Entendeu? Pegou a referência? Eu sim. Eu entendi a referência. Quando as crianças decidem executar o plano, a série se torna pura atmosfera de terror. A cena do cemitério é bem terror, é bem corrida, mas é um terror inocente. Tá? Vamos lá. O ritual começa, o Rich cantando ali, né, em espanhol, Ave Maria, Madre de Luz, uma referência direta à invocação de Iluminado de 1980, tá? Temos isso também, quando o brilho é usado como proteção. As crianças formam um círculo de velas e o ritual parece, na verdade, uma invenção da cabeça do Rich. Mas quando todos decidem ir embora, porque aquilo está uma palhaçada, a coisa começa a dar errado. O chão treme, as luzes apagam, as sombras se esticam, o portão fica mais longe. Cara, é como se o cemitério estivesse vivo. E então, um a um, os fantasmas das vítimas do massacre do cinema aparecem, seguindo um padrão visual bem parecido com o do filme It original. As mesmas expressões vazias, os olhos sem cor, e sim, aqui parece mais uma cena de caça-fantasmas, tá? A coisa assume a forma de parentes mortos das crianças também, tá? Usando ali, né, tudo aquilo como uma arma. A sequência é um misto de Stranger Things com It e caça-fantasmas. O CGI é notadamente mais fraco, tá? Talvez até de propósito, para reforçar o clima de sonho. Eu quero acreditar que é proposital, tá? É inocente, é simples, é o que colocaria medo em uma criança. Mas a coisa não fica satisfeita em assustar. O momento mais forte vem quando o Will se vê sozinho e aquele som de risada começa a preencher o silêncio. Ele tá dentro de uma cripta. Ele volta para ver o que tá acontecendo. Cara, que guri burro, né? Ou será que ele é que nem o pai dele? As crianças conseguem fugir, mas não sem traumas, tá? A câmera fica para trás várias vezes. E eu vou dizer que essa gurizada é muito mais corajosa do que eu, tá? Porque com fantasmas correndo atrás de mim, eu ia estar cagando para essa câmera e já ia estar longe dali. Mas eles estão ali, né? Cada um pega, tem o seu tempo, pega a câmera, corre, foge, derruba de novo, pega, corre. Uma loucuragem, tá? No final, o Will é o último a conseguir sair. E a saída dele foi deveras estranha. Ele estava lá sozinho com a coisa dentro da cripta e não aparece o que aconteceu com ele. Só que ele fugiu. Tem coisa aí. Depois, mais tarde, eles revelam as fotos na escola. E à noite, claro. Pra mim também é estranha essa parte, né? Então, cara, os caras entraram escondidos na escola à noite quando eles sabem que tem um ser saído de filmes de terror atrás deles. Bom, no final eles estavam num cemitério fazendo um ritual macabro. Então, tá, a escola também, foda-se. Primeiro, aparecem os rostos das crianças mortas, depois as sombras delas flutuando. E por fim, um rosto deformado de palhaço que parece olhar direto para quem tá assistindo, assim. Eu acho que eu tive mais medo do palhaço do que essas crianças. E esse episódio é bem mais tranquilo que os anteriores, mas nem por isso ele ficou para trás, tá? A história está se armando. E eu vou deixar aqui uma nota 7,5. O CGI me incomodou um pouco em alguns momentos, mas a coisa finalmente tem rosto, o brilho mostra seus limites e os povos originários são revelados como os verdadeiros guardiões desse segredo ancestral. Ao mesmo tempo, a série aponta para o futuro. O massacre do Black Spot, a queda dos Helon e, mais uma vez, a mensagem é clara. Derry é um ciclo, uma cidade que não esquece, mas que faz todos esquecerem. Talvez o maior horror não seja a coisa em si, mas a capacidade humana de conviver com o mal quando ele usa uma máscara de normalidade. Se você quer saber até onde isso vai, você já sabe, né? Curte o vídeo, se inscreve aqui no canal Nerdsor, ativa o sininho e fica de olho, porque o próximo episódio promete mostrar um momento em que o medo deixa de se esconder. Como eu sempre digo, gente, em Derry, nada fica enterrado por muito tempo. Forte abraço e se cuidem.